Vitor Pereira é apresentado como novo técnico do Flamengo. Português falou sobre estilo de jogo, desafios, competições e títulos e aproveitou para soltar o verbo em relação à sua saída do Corinthians. Marcos Braz, vice de futebol, abriu o jogo sobre reforços e Gerson foi anunciado. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A gente vai fazer um resumão do dia intenso lá no Flamengo. Teve o anúncio do Gerson, feliz da vida. Ele falou aí sobre o retorno e disse que vai usar a camisa número 20 em homenagem ao Vinícius Júnior, né? Porque o Vinícius Júnior joga com a 20. É Vini Júnior 20. E agora ele vai ser G20. É o Gerson 20 do Mengão. E aí falou sobre o seu retorno e a gente vai trazer aqui a palavra do Marcos Braz, que na coletiva falou como essa negociação foi complexa, né? Como foi difícil trazer o Gerson e negociar com os franceses. Mas agora é hora de falar de Vitor Pereira, escolhido para ser o técnico do Flamengo em 2023. Ele foi oficialmente apresentado hoje no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu, na sala de coletivas, e respondeu várias perguntas da imprensa. A assessoria do Flamengo resolveu conduzir o início da coletiva e escolheu uma pergunta do canal oficial da Flá TV, em que a jornalista Luana Trindade fez aí a primeira pergunta e pediu que ele falasse sobre os problemas da família, a saída do Corinthians, e aí ele já começou com tudo, quase 10 minutos explicando. Achei que ele foi bem sincero até na sua fala e disse o seguinte: com quem eu tenho compromisso? Com a minha família. Quando a minha família entendeu que podíamos ficar no Brasil e lidar com o problema de saúde aqui, tomei a decisão. Se fiquei devendo a alguém, foi a minha esposa. Não devo mais nada a ninguém. É claro que ia acontecer essa pergunta, por isso o Flamengo resolveu conduzir dessa forma, abrir falando sobre isso, sobre vida pessoal, sobre a família, sobre o que levou o Vitor Pereira a sair do Corinthians. Ele deixou bem claro que o contrato que ele fez foi um contrato de 1 ano apenas e que a própria comissão técnica retornou a Portugal e que ele conversou com a família, mesmo com esse problema, né, de saúde aí da sogra. Ele resolveu continuar no Brasil e aceitar aí esse compromisso com o Flamengo. Olha, logo depois, na segunda pergunta, uma jornalista da Band perguntou novamente sobre a vida pessoal, os problemas da família, e aí o Flamengo retirou o microfone da mão da jornalista e deu para uma terceira pergunta que não fosse sobre aquele determinado assunto. O próprio Flamengo já tinha falado que não ia mais abrir perguntas relacionadas à vida pessoal do Vitor Pereira, aos problemas familiares. Bom, quando ele falou sobre o Corinthians, na verdade ele não citou o ex-clube, o nome do Corinthians, né? Ele falou do ex-clube e tudo mais, mas essa pergunta interessava mais a mídia paulista, né? Quem faz lá a cobertura do Corinthians e os torcedores corintianos, apenas. O Vitor Pereira foi apresentado no Flamengo. O assunto é Flamengo, é para falar das competições, do elenco, dos jogadores, nada mais isso, né? Não tem que ficar falando de Corinthians, por que saiu, porque é isso e aquilo. Se ele levou 10 minutos explicando, acabou, ponto final. E tinha muita pergunta, tinha muito assunto, né, para falar aí com o Vitor Pereira. Ele diz o seguinte: sempre que disse que a minha saída foi pela família, não houve mentira. Depois surge o Flamengo. Aqui eu achei que ele meio que detonou, não sei se a palavra certa é detonar o Corinthians, mas ele colocou o Flamengo num patamar bem acima, né, num patamar maior. Ele disse: não houve mentira. Depois surgiu o Flamengo. Nunca tinha pensado em ficar no Brasil, mas pensei pela oferta profissional. É de uma dimensão, não há técnico no mundo que não pense nisso. Que o Flamengo tem um elenco superior,
ambição superior, projeto ambicioso. Só se eu fosse maluco ou estivesse em outro mundo para não pensar nesse projeto. O Vitor Pereira concluiu avisando que não é mau caráter. Aqui estou com alegria e quero agarrar esse projeto, ganhar, gosto de ganhar e vim para o Brasil ganhar títulos. Não sei onde fui mau caráter, isso é verdade. Quem disser ao contrário está mentindo. E aí eu vou trazer aqui uma opinião e até um recado para quem é anti-Flamengo, né? Quem é anti-Flamengo tem que entender que o Flamengo é o maior clube. Todo mundo quer jogar no Flamengo, todo mundo quer treinar no Flamengo, e isso não é soberba. Isso é projeto, é administração, é centro de treinamento, é investimento, é torcida, é elenco, é visibilidade, é projeção, é tudo. É o Flamengo. E o Vitor Pereira, ele não mentiu. Ele falou apenas a verdade. Se você não quiser aceitar, você, quando eu falo você, é quem não gosta do Flamengo, é quem é anti-Flamengo. Vai morar em Marte. Vai para um lugar que não tem futebol. Porque aqui a gente vai respirar, a gente vai falar de Flamengo. E aí, isso é o clube mais querido do planeta. É o mais amado e o mais odiado, né? Porque quem não gosta também odeia o Flamengo e são os anti. E há um recado aí, a mídia paulista está se mordendo com essa apresentação do Vitor Pereira. Claro que a gente não vai generalizar aqui, mas são muitos, né? Os que torcem o nariz aí para o Flamengo e queriam uma picuinha nessa coletiva de apresentação. O assunto não é Corinthians, o assunto é Flamengo, é o que importa, né? E aí o Vitor Pereira falou, primeiro temos que construir o que começamos a fazer. Os primeiros dias para dar condição, né, para que o nosso trabalho tático fosse colocado em prática hoje. Ligar a qualidade dos jogadores com as nossas ideias e perceber se sentem confortáveis a essa ideia de jogo. Sabemos que o tempo não é muito, mas também temos experiência para sermos objetivos e não perdermos tempo com coisas que são secundárias. Ele até falou sobre o Jorge Jesus, né? Foi perguntado, que o Jorge Jesus elogiou e falou que o Vitor Pereira era o melhor treinador português no Brasil. Sobre Jorge Jesus, ele disse, engraçado que eu estou no Flamengo e ele no Fenerbahçe. Confrontei muitas vezes o Jorge durante 2 anos, fui eu no Porto e ele no Benfica, tivemos uma relação bem no limite. Depois de termos conquistado esses 2 campeonatos, com o Benfica e o Porto bem forte, acabamos depois por desenvolver uma certa amizade. Uma amizade que eu aprecio. O que ele disse foi muito relativo, afirmou aí o Vitor Pereira sobre o estilo de jogo. Ele disse que gosta de ser muito agressivo, de posse de bola e de domínio. Essa foi uma das ambições que me trouxeram ao Flamengo. Sobre Pedro e Gabigol atuarem juntos. Provavelmente podem jogar juntos sim. Já provaram isso e ganharam títulos jogando assim. Por que não? Vitor Pereira afirma que a prioridade é a Supercopa. Inicialmente, é praticamente descartada o time titular nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca. É claro que a prioridade é a Supercopa, porque a Supercopa vem antes do Mundial, né, gente? A grande prioridade do ano de 2023 do Flamengo é o Mundial, mas a prioridade é agora. O que está em cima, batendo aí? É a Supercopa do Brasil. Então, a Supercopa, o jogo decisivo contra o Palmeiras, aí é a prioridade, segundo o Vitor Pereira. Depois, aí sim, o Mundial, porque o Mundial vem depois. Sobre o trabalho no Flamengo, não vou pintar a casa de novo, vou pintar as cores que eu quero, mas para a casa ficar toda construída leva tempo. Aí eu pincelei aqui as principais falas do Vitor Pereira nessa coletiva de apresentação. Olha, senti firmeza, gostei muito, é um cara estudioso, um cara que conhece o futebol, vem para passar experiência e não vem para brincadeira, ele vem para conquistar títulos, no plural, pelo Flamengo nesta temporada de 2023. Elogiou muito o Gerson, né? Foi perguntado sobre o Gerson. Aliás, tem até uma curiosidade, o Bruno Spindel, ele falou isso na coletiva hoje, ele falou, olha, o Vitor Pereira ele me ligava todo dia para me dar bom dia, para perguntar como é que tá a negociação com o Gerson. Bom dia, Bruno Spindel. E a negociação com o Gerson? Avançou? Como é que tá? Eu tava assim também. Muito torcedor também tava igual o Vitor Pereira. Todo dia querendo saber, abrindo o site, assistindo os nossos vídeos para saber. Já tá fechado? Não tá? E tal. Bom, o Marcos Braz falou sobre reforços. Foi perguntado sobre Rossi e sobre Quinteiro. Sobre o goleiro. É um desejo antigo do Flamengo desde o começo do ano passado. Comunicamos ao Boca Juniors, entendemos as razões do Boca em não negociar naquele momento. E aí ficou em banho-maria, em compasso de espera. Ele hoje já pode assinar um pré-contrato, mas o Marcos Braz disse que ainda não tem nada.
mas a gente fica com a nossa informação de que o Flamengo tem uma viagem aí programada para Buenos Aires para conversar com a equipe argentina. O Braz sobre Quinteiro afirmou que o nome do colombiano surgiu agora na virada do ano e não tem absolutamente nada, mas ele gosta muito do jogador. Sobre Guilhermo Varela, o Spindel disse o seguinte: ele já pode assinar um pré-contrato e está bem encaminhado para que isso seja feito com o Flamengo. Aí o Braz disse: a gente gosta do jogador, disputou os jogos na Copa do Mundo, vai ajudar bastante nos próximos anos, caso a gente consiga, afirmou aí o Marcos Braz. O Braz, ainda sobre o Gerson, né, ele foi perguntado sobre essa negociação envolvendo o Coringa, e ele disse o seguinte: olha, teve toda uma dificuldade aí nessa negociação, em alguns momentos ele pensou que não ia rolar, que os franceses iriam desistir de negociar o Gerson, e ele diz o seguinte, o Braz: o Gerson deu certo na Europa. Quem pensa ao contrário, pensa errado. O Gerson deu certo na Europa. Foi feliz com o Sampaoli. Fez 11 gols e deu 10 assistências. Contribuiu muito para a Champions League também. O jogador pode se sentir bem no Brasil, com possibilidades enormes de ser campeão. Nesse entendimento, o Olympique tinha o mesmo sentimento que o meu. Com isso, eles não facilitaram a venda do Gerson. Pela sua relação, que teve, né, a sua fase inicial no Olympique, sua trajetória, não é qualquer um que faz 11 gols. Por esse sentimento, que o Gerson só seria vendido a muito mais do que foi comprado. Tivemos que ter muita paciência, eles não quiseram ter nenhum percentual. Ou seja, eles não queriam emprestar o Gerson, ficar com um percentual, colocar opção de compra, não. Eles queriam vender, em definitivo. E aí o Braz disse: quando ele veio para cá, não tinha absolutamente nada, né? Teve uma primeira oportunidade que o Gerson veio, né, antes das festividades, do trio elétrico e tal, e trouxe a França inteira na mala, né? E aí, naquela oportunidade, o Braz disse que não tinha nada. Temos a possibilidade de ganhar um título nacional novamente no Maracanã, e isso pesou na negociação. Graças a Deus o Flamengo ganhou e agora ele está conosco, e que ele consiga fazer uma grande temporada. Para finalizar, o vice de futebol Marcos Braz confirmou as datas do Mundial. 7 de fevereiro é o primeiro jogo, o jogo da semifinal. 11 de fevereiro é a final do Mundial. E os nomes das cidades lá do Marrocos: Tanger, a semifinal, e Rabat, a final. Ele também avisou que o Flamengo sai do Brasil no dia 2 de fevereiro, na parte da noite. Essas foram as informações do Mengão. Eu volto a qualquer momento, assim que a gente tiver novidade. Então fique sempre ligado aqui no canal Rafa Melo, compartilha, dê aí o seu like e não se esqueça também de dar aquela moral e se inscrever no nosso canal secundário Cortes do Rafa. Vai começar os sorteios, hein? A partir do dia 12, primeiro jogo do Mengão, Flamengo e Audax, pelo Campeonato Carioca. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo! Valeu!